Oi, 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 gente, boa noite. Acho que agora vai, né? Está caindo. Oi, Elizabeth, boa noite. Tô esperando a Tere entrar na live, que hoje nós vamos recebê-la. Primeira live da Tere de muitas, primeira de muitas. Ela vai contar algumas experiências dela, a chamada que ela fez no story foi tão bonito. Ela falando sobre ela superar os próprios medos. E hoje ela vai superar mais o medo, que é de se expor numa live. Olha que bacana. Por aqui tudo bem, graças a Deus, Elizabeth, e você? Como que você está? Eu já mandei uma mensagem aqui pra Tere. Agora é só esperar ela entrar, porque ela tava bem empolgada. Tava bem empolgada. Deixa eu ver se entra. Cadê a Tere, Jesus? Eu só acho que eu não vou. Ai. Será que ela não tá conseguindo entrar? Ai, Jesus. Gente, tá acontecendo alguma coisa aqui. Quando eu mando mensagem, a tela fica estranha, fica toda estranha. Muito estranha. Vamos, Tere. Cadê? Oi, Antóguida, tudo bem? Tô esperando a Tere entrar. Oi, Raimunda. São as terapeutas aceleradas. Estou esperando a Tere entrar na live pra gente começar, porque já tá bem tarde. Hoje tudo aconteceu, meu Jesus. Meu Deus. Eu já mandei mensagem falando pra ela vir pro Instagram, porque ela tava mandando mensagem no WhatsApp. Eu preciso que ela venha para o Instagram. A live é aqui, né, não? Oi, Raimunda. Como que você está, Raimunda? Não tenho te visto comentando lá no grupo do Acelera. Muito trabalho por aí, mulher? Então, eu abri a live e aí... Abre a primeira. Aconteceu alguma coisa aqui que bugou. Aí eu abri essa e eu tô esperando a Tere. Tô esperando, porque ela que é convidada pra ela falar. Se ela não vier, aí eu faço. Oi, Cris. Aí se ela não vier, eu faço do meu tema aqui, tá bom? Não seja por isso, não. Perder a oportunidade eu não perco, não. A gente não perde oportunidade, não. Bora, Tere. Alguém consegue mandar mensagem no WhatsApp da Tere? Falando pra ela vir para o WhatsApp no celular, porque não abre live pelo computador, tá? Não dá pra participar de live pelo computador. Oi, Rô.
Gente, vocês são as queridas, todo mundo vindo aqui pra dar esse apoio pra Terê. É muito legal. Aí manda assim, por favor, Raimunda. Todo mundo tem os processos para elaborar. É assim, né? Enquanto a vida está acontecendo, nós temos vários processos. Gente, eu não consegui passar um batom por conta da live, porque eu estou aqui, ó. A bebê que era para dormir, ela não quer dormir, ó. Tá acordadíssima. E aí o meu filho mais velho dormiu. Tá tudo certo. Quando dormiu, aí eu falei, vou correndo, né? Ela vai dormir. Não dormiu. Geralmente quando um dorme, o outro dorme na sequência e vice-versa. E ela não quer dormir. Ó, tem uma música de fundo aqui. Tem uma música de fundo. Não consegui nem passar batom, só fiz um coque aqui, porque foi tudo corrido hoje. Tudo corrido agora à noite. Esse horário de 9h30 pra mim é mais tranquilo. Que foi, meu amor? Quer falar boa noite com as pessoas? Fala assim, boa noite, pessoal. Boa noite. Fala, mamãe não quer me deixar no chão ficar brincando? Oi, Val. Cadê, minha gente? Eu não tô conseguindo nem... Eu não tô conseguindo nem olhar o WhatsApp. Ô, Rô, qual que é o seu nome? É Rô o quê? Rosângela, Rosana, Rosiane? É Rô do quê? Que a gente conhece só como Rô? Eu não sei o que é né, o restante do nome. Obrigada, Raimunda. Vou esperar que ela entrar, porque eu sei que ela tá cheia de expectativas. Rosângela. Eu vou te perguntar umas 500 vezes, tá? Porque eu esqueço o nome. Gente, olha, eu faço cada gafe. Porque quando eu não esqueço o nome, eu troco. Eu sou essa pessoa que troca nomes. Eu já troquei o nome dos meus pacientes tantas vezes. E aí meu paciente olhava e ficava olhando pra mim assim... Você tá falando com quem? A história era da pessoa, tá? Mas eu sabia que era aquela pessoa, mas na minha cabeça eu criei um nome paralelo pra ela. E eu falava o nome que eu criei na minha cabeça. E não só na terapia, tá na vida, gente. O meu normal é trocar o nome das pessoas. Que coisa, né? Eu acho que porque o meu nome foi trocado, ó. Tem que ressignificar isso. Vai com nervoso mesmo. Vai assim mesmo. Que bebê? Agora ela tá aqui, ó. Tere, é assim, ó, você vai aceitar. Você aceita. Vamos. Aê! Ó, agora você vai arrumar um pouquinho o seu celular para baixar um pouquinho mais, porque isso vai ficar com um ângulo melhor na tela. Aí se você quiser ficar um pouquinho mais afastada para aparecer assim um pouquinho o topo da cabeça quando sair cortada no vídeo. Aonde vai aparecer as duas, ainda bem, né? Tem que aparecer, porque daí aparecem os dois perfis depois. Ai, meu Deus, atrasada. Mas enfim. Ai, gente, muito obrigada por estar chegando. Primeira live da Terê, de muitas. Meu, muita gente. Olha que lindo. Olha que carinho, que coisa linda. Olha o carinho que o pessoal tá tendo com você. Que bom. Então todo mundo me pedindo assim, cadê a live? Tá todo mundo aguardando, cadê a live? Pronto, a Terê chegou no espaço terapêutico dela. No meu humilde espacinho lindo, maravilhoso, gostoso, aconchegante. Raimunda, obrigada por ter mandado mensagem. Que eu falei, vem pro Instagram. Porque, ó, tem uma dica para quem vai fazer lives. Gente, não, no Instagram não dá para fazer live pelo computador. Tem que ser no celular. Ele não deixa, tá? Fazendo com você pode assistir as lives no computador, mas fazer só pelo celular. Aí eu mandei, vem pro Instagram no celular. Coloca pra carregar. Tô muito contente. Pra carregar, mulher. Tá muito bom. Tá bom. Gente, muito boa noite pra vocês. Tere, seja bem-vinda. Ela é minha colega do Método Procure Cicatrizes, mas também se tornou uma grande amiga. Uma grande amiga. Gosto demais da Tere, demais, demais, demais. Ela sabe disso, né? Verdade, uma troca muito boa, né? Uma conexão muito boa, né? Isso é muito bom também.
Ai, Silvana, você quer então, participar? Eu não sei quem é Silvana Ribeiro que quer participar. Você apertou por engano? Alguém apertou aqui para participar da live também. Vamos marcar outro dia, Silvana. Hoje é só com a Tereza aqui. Mas vocês podem comentar bastante. Tem um balãozinho parecido com o do WhatsApp e uma interrogação dentro. Se vocês quiserem mandar perguntas privadas, use esse recurso, ou vocês podem colocar e adicionar um comentário. E aí vocês fazem comentário e nós vamos interagindo aqui com vocês também. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho, aí para um pouquinho para ler os comentários, responde. Então vai ser um bate-papo para ficar bem gostoso, para todo mundo ficar à vontade aqui com a gente, tá bom? Tere, se apresente. Já falei, né? Seja bem-vinda. Se apresente para as pessoas que ainda não te conhecem. Quem é a Tere? então, eu sou a Terezinha, sou também, né, aprendendo, indo, engatinhando, mas estou indo na terapia. E estou aqui para colaborar um pouquinho com a Neilde e também para ser conhecida, né? Obrigada, Raimunda, aí, você deu um- uma sacudida em mim ali antes. Ai, que foi muito bom, porque eu tava, meu Deus do céu, onde é que eu vou? Tava que nem quando eu fui aprender a dirigir, tá? Ai, mas agora acertou, né? Agora acertou o rumo. Isso aí, vivendo e aprendendo, né? Isso aí. Exato. Depois a gente combina, Raimunda. A gente combina no WhatsApp. Tere, a gente vai falar sobre os medos, né? Olha, tem Aham, bastante gente chegando para te prestigiar, viu? Que coisa aham. linda! Legal, Falando sobre os amei. medos e sobre os medos que você também superou, que você É, vem superando, porque enquanto a gente nós estamos vivas, a gente tem medo, na verdade, exatamente. e sempre É, exato. aparece um de novo. E alguns medos, né, fazem parte da nossa defesa também, né? Porque se a gente não tiver um pouco Exato. de medo, a gente vai fazer as coisas, né, tudo meio torto à direito, né? O medo, ele é ruim quando ele, né, nos trava, né? E eu fiquei por muitos anos aí bem travada por causa do medo. Então, eu sei o que é falar de medo aí, Medo né? do quê? O que que te travava, se você sentia vontade para falar? Então, eu desde muito pequena, eu tinha medo de levar bronca, medo de errar, medo de não, né, de até não fazer uma prova na escola, eu suava frio, passava muito mal, porque eu podia ir muito bem na aula, mas na hora da prova eu esquecia praticamente tudo, dava um branco. E aí, a sensação que eu não conseguia nem ler o que estava escrito, né? Muito menos raciocinar. E isso foi muito difícil, lá no início, né? Mas aí depois, aos pouquinhos, eu fui assimilando. Mas o decorrer da vida, conversar com as pessoas, né? É, também eu me travava muito, eu fugia de conversar, eu fugia de dialogar, de ter que enfrentar alguma coisa, estava sempre fugindo. Se eu pudesse passar para outra pessoa, eu passava, pra... porque era muito ruim esse medo. Então, nesse caso, era ruim, né? Era muito ruim o medo. É o que mais, né? Medo de perder as pessoas, né? Quando muito que tinha as meninas pequenas, eu levava para a escola e depois eu voltava chorando para casa, porque eu Ô, achava. Tere, vamos voltar até um pouquinho. Você falou assim que você tinha medo de errar, né? O seu medo de errar era tão grande que você até esquecia as respostas. Ou seja, o meu medo de errar e ser punida por errar é tão grande que eu prefiro não responder nada, ficar em silêncio, não ser vista, a errar e sofrer as consequências do meu erro. Olha como que isso é Exatamente intenso pro cérebro. isso. Exatamente isso. E eu acho que uma parte, assim, não sei se eu não acabei passando alguma coisa para minhas filhas, sabe? Eu acho que elas podem falar por elas, né? Porque o medo de deixar elas na escola, medo de deixar elas pegar carona com qualquer pessoa. Aliás, por mais conhecido que fosse, eu tinha medo, sabe?
E isso era ruim, porque toda vez, né, que saía de casa, enquanto não chegava, era aquela sensação de pânico mesmo. E eu só pensava em coisa ruim, se entende? Não era Só pensamentos aquele medo catastróficos. saudável, né? Era um medo, em vez de pensar no melhor, ou então não pensar nada, né? Eu pensava nas piores coisas que podia acontecer, sabe? E aí, né, acabava tudo certo e eu pensava, ai, Senhor, que alívio. E com quem você aprendeu a ter esses medos, Tere? É, na verdade, por causa da violência, né, em casa, né? Da violência sofrida em casa, né? Das torturas psicológicas que meu pai fazia, né? Quando eu chegava em casa sozinho, sem a mãe, e ele dizia, né? Eu perguntava com muito medo, e ele dizia: Ah, mãe, eu fiz tanta coisa lá, fiz isso, aquilo, né? Joguei no rio, cheguei fogo, etc, né? E aquele medo era paralisante. E para não demonstrar o medo, porque senão ele ia bater na gente, eu fazia de conta que estava tudo certo. Tava aquele sorrisinho amarelo e saía assim, correndo, pedir para Deus para que não fosse verdade, para que ele estivesse inventando, né? E graças a Deus ele estava só inventando, né? E aí, né, isso me acompanhou por muito tempo. Eu vou te falar a verdade, eu conseguia melhorar um pouquinho, mas muito pouco, mas eu acho que durante a minha vida toda, até os 40 anos, é, esse medo me atrapalhou muito, 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 muito. Na convivência, Você fala da perna, de correr, querer correr, eu lembrei de uma situação, mas é particular, então não vem o caso aqui. é, né? Ô, Tere, a gente chama a Terezinha de Tere, é uma forma, né? Tanto é que ela coloca Tere nas redes sociais. É, A, a Tere tá superando vários medos e foi muito bacana que até ela compartilhar. E ela fez um compartilhamento e ela falou assim: se vocês puderem nos prestigiar, que é a minha primeira live. Você imagina isso agora, ó, não tem mais ninguém te ameaçando, ninguém mais te proibindo de falar, tá? Tere, pode errar, é seguro você errar, né? Tudo já passou. E isso exatamente. é muito gostoso. Deixa eu responder aqui, gente. A Miriam está na live porque ela não quis dormir. Tere tava tão nervosa. Eu falei, ó, tu se acalma aí, porque os meus filhos não dormiram ainda. Eles dormem cedo. Vamos dormir. Para eles dormirem. Mas a Miriam não conseguiu dormir ainda. Ela queria assistir, queria junto, Ela... queria acompanhar a gente, E tá conversando né? aqui do lado. Olha, e não está atrapalhando em nada, diga, Não, né? ela já é uma terapeuta mirim, ela já está aqui com, né? Não tem, ela não tem, gente, a minha filha não tem vergonha de aparecer, nenhuma. Ai, que bom, ó. Já vem curada, já vem Já terapeutizada. Tal qual a mãe, eu também não, gente, eu não tenho vergonha de me expor aqui. Às vezes eu ficava mais receosa com algum tema mais sensível. Quando o tema é muito sensível, sim. Mas antes eu não tinha, não. Eu já fiz teatro para trabalhar a vergonha também. Então eu era uma pessoa muito desinibida para me expor, fazer apresentação, treinamentos. Isso é inimiga da vergonha, sou eu para essa parte. Então os filhos herdaram juntos. Eu Ô, acho que Tere, ah, não pode falar. Você acha? eu acho que o medo o meu medo não é, a vergonha não é tanto como o medo de errar, sabe? O, Quem tem medo que não, aí, gente, conta aí pra gente qual o medo que paralisou vocês, né? A Tere teve medo por anos de se expor, anos, medo de muitos anos. errar, do julgamento, da cobrança. E aí, se a gente for olhar na raiz mesmo, o medo da punição, porque se eu errar, eu apanho. Exatamente, errar, é isso E aí. aí, É. quando você vai para a vida adulta, não tem ninguém para me bater. Mas se fizer o cancelamento, que tudo agora é vai cancelar, vai cancelar. Então tem o cancelamento, tem o linchamento virtual nas Uhum. redes sociais. Então muda a forma, Já não né, de fazer, de deixa ter de ser, né?
Exatamente. Então, assim, quais são os medos de vocês? É medo de se expor, medo de falar em público, medo do julgamento, medo de uma cobrança do pai, da mãe? Conta pra gente aqui um pouquinho dos medos de vocês. Vamos interagir aqui nos comentários pra gente saber que vocês estão nos ouvindo bem, estão nos vendo bem, estão entendendo o nosso assunto aqui quando a gente fala sobre os medos e superar esses medos, né? A nossa mentora, ela fala sempre assim, sempre que ela tem oportunidade, ela fala que de todas as terapeutas, a que ela percebe mais autenticidade é na Terê. Ai, sério? Que Tu nunca viu lindo! ela falando isso? Ela fala que você é aquilo que é. Isso é realmente. Entende? Eu sou aquilo que eu sou. É sobre a Eu sou assim com autenticidade. você, com as minhas amigas aqui do lado, minhas vizinhas, quem eu conheci. Eu sou assim mesmo. Eu sou. Mas eu gosto de falar aquilo que é verdade. Não gosto nada de ser metade. Né? Eu gosto daquilo que tem um fundo de verdade que você pode trabalhar com aquilo verdadeiramente. Então, isso também é muito bom também, porque a minha mãe sempre dizia, né? Tudo de ruim é da mentira, né? Então, para mim, tem que ser o mais próximo da verdade. Se eu não puder dizer a verdade, que eu não diga. Mas que eu possa ser, tá falando sendo autêntica, sendo aquilo que eu sou. Ou chorando, ou de alguma forma, mas sendo aquilo que eu sou. Sim. Estando triste, brava, feliz, é sendo aquilo que você é, Não, né? E é não isso que é consigo bonito. disfarçar. É romper mais o medo. Será que as pessoas vão entender o que eu estou comunicando? Será que as pessoas vão me julgar porque eu estou sendo eu? Não tem, né? Tem. Isso aí. Né? Não tem. É isso mesmo. Mas a Terê tem medo de avançar? Tem medo do sucesso? Ai, até um dia atrás, sim. Sim, sabe? Eu ficava pensando assim, meu Deus, eu sei tudo, por que eu, né? E aí eu fui ver, assim, o medo do sucesso, o medo da altura, né? O medo de alcançar. E se eu alcançar, o que eu faço com isso, né? O que você faz? O que você faz para alcançar? Ai, você falou uma coisa importante. Responsabilidade, né? Você falou uma coisa importante, ó. Eu escutei isso também. Quem tem medo de altura, acho que foi o Alex, né? Que trouxe pra gente. Uhum. Quem tem medo de altura, gente, quem tem medo de voar é porque tem medo do sucesso, tem medo do dinheiro, da prosperidade. E aí coloca esse medo, desloca esse medo pra altura. Eu cresci escutando que quem tinha medo de altura era medo assim, porque sabia que se chegasse lá podia se jogar, por exemplo, do prédio, podia fazer uma besteira. E aí usava o medo, né, inconsciente para não fazer. E aí, quando eu escutei essa nova versão do Alex, eu falei, gente, eu preciso saltar de paraquedas. Não. Pavor de altura, gente. Eu tenho pavor de altura. Mas Chega, eu começo a suar aqui, ó, só de falar. eu fui no Pão de Açúcar lá e só para passar. Eu fui de olho fechado até o outro lado. E quando cheguei lá do outro lado, foi a pior coisa. Foi passar do bondinho para o outro lado e do outro lado para o bondinho. Oh, meu Deus do céu. Era só de pensar de frio da sala até a cabeça. Mas depois que eu fui a primeira vez, daí na próxima já foi um pouquinho melhor, sabe? Já não foi com tanto medo. Mas eu não chegava próximo às cerquinhas de jeito nenhum. Então, olha, quem está escutando a gente, vocês têm medo de altura também, gente? Comenta aí se vocês têm medo de altura. Eu descobri isso. Eu pensei que Neilton não tinha nenhum medo. Eu tenho, eu tô superando os meus medos. Um deles é de altura. E para quem não sabe, eu tenho pavor de cachorro. Pavor, Ai, mas é pavor de cachorro. Já resignifiquei, mas eu me emborro, assim, não me emborro toda, né? Mas é uma situação muito feia, eu e cachorro. Então, gente, quem tem cachorro, não me convide para ir na casa, porque eu não vou, tá? É assim, mas não morde, tudo bem, eu não vou, tá bom? Você lá, eu fico com o cachorrinho, eu converso com você, para mim tá tudo certo, tudo bem. Eu converso com você online, mas não me convide para ir onde tem cachorro. E a nem que altura seja é o pequenininho.
Não, Nem que pequenininho. não, pincher é o pior, né? E, e a altura é o que eu quero romper, o próximo que eu quero romper, mas eu não sei se eu vou viajar, se eu Antóguida, tem que falar isso, né, Antóguida? Por isso, eu quero fazer alguma coisa. Eu fui pedido em casamento no voo de balão. Pálida e só. Porque é pavor de altura. Mas eu fui, gente, eu enfrento os medos. Mas falar assim, ai, vai voar de avião, vai. Não, entendeu? Mas eu quero romper esse medo. Porque para vir a prosperidade, porque eu estou pronta e vocês. Eu também, né? Desde que não tenha que andar de avião ou de helicóptero. Mas tem que superar o medo de altura. Mas eu vou tentar. Eu falei que na próxima vez eu vou. Vamos ver se eu vou, né? Acho que eu vou. Tem que superar aí, ó. A Togueda já gosta, porque, ó, quem não tem medo de altura não tem medo da prosperidade, da abundância. Quem tem medo da prosperidade tem medo da altura. E fez muito É, sentido. faz muito sentido. Porque eu pensava assim, gente, aí vem aquele negócio do dinheiro, né? Se eu tiver muito dinheiro, vão me roubar, né? Eu tenho medo de assalto, né? Tenho medo, Aí então. tá, você tem que ver na sua história se alguém já roubaram herança, se alguém da sua família, o seu pai, mãe, avô, e na grade de lealdade, Aham. se alguém já foi roubado e perdeu tudo. Aí tem que olhar se tem alguém com problema de rins, Ah, de é. rins, ó, conflito líquido, lembra? Perder. Aham. Alguém, ó, a pessoa mandou aqui no particular, falando que tem muito medo de altura e pavor de cachorro chega a paralisar. Eu me identifico com você também. Você não está sozinha, né? Gente, não é porque eu sou terapeuta que eu estou 100%. Quando eu chegar no 100%, Deus me chama para junto dele. Entendeu? Deus me chama para junto dele. E sobre cachorro, a gente tem que buscar a raiz emocional desse cachorro. Por que você tinha um cachorro, por exemplo, e aí você gostava muito, e aí tiraram esse cachorro de você, e aí você aprende que tudo que você gosta, tiram de você, e por isso que você tem medo? É porque você foi mordida, é porque você escutou relatos de pessoas que foram mordidas, perderam a vida por conta de cachorro. Tem que investigar, né? Cada caso é um caso. Meu caso, eu sei que porque todas as vezes que eu tive cachorros que eu gostei, tiraram de mim. Ah, Eu então cresci tem com lógica. cachorro. Né? Eu sou baiana, sou do interior da Bahia. Cresci, né, até os meus 5 anos de idade, no interior da Bahia. E nós tínhamos cachorros. E todos esses cachorros, um porque foi atropelado, porque morreu, porque isso, porque aquilo. E já na minha infância, ali por volta dos 11 anos, 10, 11 anos, a gente achou um cachorrinho lindo. O cachorro tinha olho verde, marronzinho do olho verde. Um era verde e outro era azulzinho. Ou era um verde e um marrom. Eu sei que o olho dele era, cada um era de uma cor. E aí, o que foi que fizeram? Minha mãe deu fim nesse cachorro. Ah, meu Deus. E aí, contaram pra gente que ela deixou no lugar, viram onde que ela deixou, e nós nunca mais achamos. Esse cachorro era muito bem cuidado. Eu sempre fui assim, ó. Então, eu não gastava meu dinheiro com futilidades. O que eu fazia? Eu juntava as moedinhas para comprar ração pro cachorro. A gente dava E aí a mãe. banho, brincava, tava adestrando ela, né? Era fêmea. Então, tudo que a gente tinha foi o último cachorro que nós tivemos. E aí, tudo que eu amava, eu perdia. E aí veio o meu cérebro, para se proteger, começou a ter medo de cachorro. Faz sentido para vocês? Aí, você que É, comentou, eu não vou falar seu nome, tá? Porque mandou no, mandou no é. privado. Mandou aqui na. No mínimo é aquela coisa, né? É perigoso ter um animalzinho de estimação. É perigoso porque vão tirar de mim, né? Então eu não quero mais. Eu prefiro manter distante. Assim ninguém tira de mim. Tipo isso, né? Exato. E aí, se eu não amar, se eu não ter, ninguém vai tirar mais, porque tudo que eu tenho que eu amo, tiram. Então, é um conflito muito delicado de se mexer. Eu sei que eu já estou na vida adulta, que eu não estou mais na infância, mas agora eu também não quero mais ter cachorro. Por enquanto. A Rô colocou assim, ó, eu tinha muito medo de altura e velocidade. A origem, eu caí de uma bicicleta disparada, sem controle, e rasguei a perna no arame farpado. Oh, misericórdia. Misericórdia mesmo. Deus Você tinha quantos anos, mulher? Porque não tinha freio na bicicleta.
reto, tava quebrado o freio. Ó, a Eliane colocou assim, ó, viajei pela primeira vez de avião e amei. Quando foi a primeira vez que você viajou? Viajou? É isso, tem que superar todos os dias. Ó, essa não tem medo de crescer, não. A Eliane, você não tem medo de crescer. Ela não Tem tem medo de não. crescer e não tem medo de nada. Acho que não tem medo de nada, nem de cachorro. A Eliane, acho que ela mora no campo. Ai, aí não pode ter, não. Olha, foi pro encontro do negócio de terapia. A Eliane? Foi no negócio de terapia. Novembro foi negócio de terapia. Veio do sul aqui para São Paulo. Oh, que legal! Meu Deus, 6 anos de idade. Olha aí, a gente superando os medos, né? Do que mais que a gente tem medo? Tem gente que tem medo de ganhar dinheiro, tem gente que tem medo de que alguém parente morra. Na pandemia, quantas pessoas perderam o olfato porque muitos começaram a escutar muitos relatos de morte. E às vezes não foi que alguém da família faleceu, algum amigo. Era relato na TV, no jornal, na rádio. Qualquer lugar que você acessava só falava sobre isso o tempo todo. E aí perdeu o olfato porque estou sentindo cheiro de morte. Exatamente. Isso aí. Olha a Miriam aí, né, Miriam? Quer conversar também? Deixa eu ter falar agora. Eu tinha a Eliane, minha amiga, que disse que ia entrar, né, na live, ia me assistir, né? Vamos ver se ela tá aí. Ela tá aí, digo para dizer um oizinho aqui. Ah, não tem problema não, deixa eu te falar. Vai aparecer para você aquele aviãozinho de compartilhar, né? Tem uma câmerazinha que são demais, depois tem 2 bonequinhos, aí tem o balãozinho com a pergunta e tem mais um compartilhar. Nesse compartilhar, se você apertar, vocês também estão assistindo, tá, gente? Vocês podem apertar e aí vocês selecionam as pessoas que aparecem para vocês e já envia. E vai aparecer assim, enviar separadamente. E aí vocês compartilham. O Instagram, ele é muito fácil de mexer, muito intuitivo para fazer live. Ai! Eu comecei a penteada, eu acho que essa live vou terminar despenteada. O cabelo tá crescendo agora, né? E a Miriam Os gosta hormônios de pegar. Gosta. Mas você tem ou não tem medo, Eliane? Porque às vezes mesmo que você não demonstre, só de você sentir o medo, o cachorro fareja e ele vai para cima. Porque os cachorros são muito intuitivos, muito intuitivos. No meu caso, eu demonstro. Mesmo que eu fique aqui, ó, ele vem. Eu não tenho, viu? Eu já fui mordido por um cachorro. Quase me arrancou o pé, no caso, né? Mas eu paraliso agora, porque eu tava correndo, tava brincando, né? E ele, quando eu passei, ele bocanhou meu pé. Mas eu paraliso. Se eu chegar perto de um cachorro, eu fecho os olhos e. E aí ele vem dar uma cheirada na minha mão e ele vai embora. Acho que ele percebe que eu sou amiga e que não é assim tão mesmo, assim, né? Vai embora. Aí tem que mudar a percepção, né? De, olha, não é mais aquele cachorro, eu não sou mais nessa situação. Hoje eu sei me defender. Tá brincando. Me proteger. Uhum. Isso aí. Já fui mordida por cachorro, mas o meu medo não foi de mordida, não. Foi depois que eu fui entender que foi por todas as vezes que eu gostava de um bichinho, eu não podia ficar. Eu gostava e eu não podia ficar. E é assim a gente aprende a fazer o quê? Um afastamento emocional das pessoas. Porque sempre que eu gosto de alguém, essa pessoa não fica. Tem mais alguém aqui que mandou no... Ó, a Eliana mandou pra você. Oi, Tere, boa noite. Eliana, manda nos comentários, porque você mandou aqui na caixinha de perguntas e só eu vejo. Acho que a Tere não consegue ver. Acho que não. Mas no balãozinho, só a anfitriã que vê. Quem abre a live que consegue ver. Aí, se você mandar nos comentários, todo mundo vê. Ela vai te responder, sim, com muito carinho, porque é uma grande alegria todos vocês que estão aqui, a pedido da Tere. Olha, da Tere, acho que caiu, foi a minha. Voltou? Voltou. Ativou o vídeo, pronto. Eba. Teve a mensagem aqui, ó. Olha só! A Antógrada falou que sempre que ela faz as corridas dela, tem um cachorro acompanhando. É. Ô, Tere, você já teve medo de dirigir? Ai, meu Deus, então. Dirigir,
Eu achei que nunca fosse dirigir. Foi muito difícil. Muito, muito difícil. Quando eu fui dirigir, quando fui fazer, olha, daí outra vez. Eu até dirigia bem enquanto eu estava fazendo as aulas. Beleza, fazia tudo certinho. Chegou na hora da prova, suor frio, disparado, não consegui ligar o carro. Deu um branco. O meu instrutor dizia, vai, Tere, liga o carro. Você sabe o que tem que fazer, liga. Eu dizia, tá bom, não sei. Eu coloquei o cinto, sabe? Olha, pelo menos o cinto estava garantido. Não consegui sair do lugar a primeira vez. Nem ligar o carro, pra você ter uma ideia. Por causa que ali eu estava sendo prova, entendeu? Na hora da prova, entendeu? Então, eu posso saber tudo. Na hora que é pra valer ali, que eu tá valendo alguma coisa, agora eu já respiro, já estou trabalhando isso e tudo. Já Olha o vai que, mais que a Cláudia tranquilo. escreveu aqui para você. Olha aí. Do que você tem medo? Não consigo. Ela falou que você tem medo de provas. É, medo de prova. Ou de tudo quando é valendo. Então, a Agora, prova. meu Deus do céu, sumiu tudo. É, tem medo de prova. Essa é uma coisa que eu vou ter que ressignificar, sabe? Isso eu não tinha pensado, né? Medo de uma prova, medo de reprovar. Eu acho que medo de reprovar. Pode ser por causa de um episódio, mas acho que não vem ao caso contar aqui agora. Olha os insights acontecendo. Você fica à vontade. Olha os insights acontecendo, Não, mas Tere. olha, eu acho que foi, né? Essa me deixou muito triste. Era uma prova seletiva, né? E eu fui bem, tudo foi considerada reprovado, escrito bem grande lá, né? Reprovado. E aquilo me afetou para valer. Agora eu lembrei. Tá aí a raiz do conflito. Olha só, imagine quantas pessoas também podem estar tendo os insights de que passaram por uma situação semelhante e não sabe por que tinha medo de ser colocada à prova. Porque, ó, você foi Exatamente. mapeando, foi contando, a Antóguida trouxe luz e agora, ó, tudo fez sentido. Obrigada, Antóguida. É isso aí, obrigada mesmo. Medo daquela, foi por causa daquela prova, então eu não consegui, né? Eu fui tão bem e, né? Não era por causa da prova, mas enfim, não veio ao caso. E a gente vai observando, não é, Tere, que são coisas. O MPC é isso, você vai buscando na particularidade da história de cada pessoa a raiz dos conflitos. Você vai buscando, vai puxando, ó, foi puxando o fio aqui e agora veio. E veio a lembrança da prova, realmente. Eu, caiu aqui agora mesmo, porque eu não me lembrava disso. Olha só que coisa mais linda, ó. Uma Colocaram aqui, ó, prova tinha muito medo de aranha, só que eu não sei quem é o nome, é do Santos. do Do Santos Santos, Valdete. Tonalho. Aparece muito mais para você do que para mim, não parece muito para mim. Os comentários É, é que tem que ir subindo, descendo, né, pra ver. Mas colocou que tinha muito medo de aranha. Aí, gente, medo de aranha, de barata, às vezes não é um medo seu, é medo aprendido. Mamãe tem medo de barata e faz um escândalo quando vê uma. Mamãe tem medo de aranha e faz um escândalo quando vê uma. E aí o que você faz? Tem medo também. Porque criança nasce sem medo. exatamente. Olha É. quantas pessoas com medo de Olha, Silvana, altura. obrigada, Silvana, eu tô vendo você, que legal. Meu Deus, olha a minha filha. Ai, que legal, obrigada, Daia. Beijo da mãe, que ótimo amor. Ai, que lindo.
lindo, gente. Ai, que bonito. Minhas irmãs, que lindo! Viu, Muito obrigada, Tere? Faça mais. gente. Agora, a partir dessa, faça lives. Fale sobre você, sobre a sua autenticidade. Já perdeu o medo, mais um medo superado de se expor, Ai, meu de Deus, falar. muito bom, a Silvana. Muito bom, gente. Muito bom, muito obrigada, gente. Adorei vocês aqui. Meu Olha, Deus, que coisa boa, bom demais. ó, tem sua sobrinha aqui, Rayane, Daisy. a Daisy. Que coisa gostosa. Gente, é muito bom saber que a gente é benquista, né? Nossa, muito bom, muito bom. Antônida, Antóbita. ela é nossa colega do Acelera. Muito obrigada também, né? Por nós duas, né? Por nós duas. Vamos lá, É, né? Ah, Rô Pedrina a também. Rô também é do Muito Acelera, obrigada Paula, também. Natália A Nida tá aqui. Eliane, minha vizinha, achei. Minha colega aqui de perto. Exato, olha que coisa linda, Tere. Tem bastante gente. Acho que Ô, gosto de Tere, mim, né? Eu acho que gosto, né? você é super capaz. Ó, Tere, o pessoal tá falando aqui que tem medo de altura, que não aceitou o medo de altura e enfrentou esse medo. Isso é muito bacana. É o enfrentamento, né? O sistema nervoso tá enfrentando. Olha, a Dai falou que a Bela está com ela. A Bela também? Ai, Bela, que bom! Tá vendo? Olha que lindo. Está E a lindo. Eliane, ela falou que tem medo de formiga. Mulher, tu não tem medo de cachorro, mas tu tem medo de formiga. Me conta essa história direito. Ai, Olha isso aí, né? Ô, Tere, vamos lá. Ah, você também tinha uns medos de falar alguma coisa? Eu lembro muito que no Acelera, né? No primeiro ano, você não falava muito, ficava mais não. quietinha. Mas quando essa mulher abre a boca, gente, é de uma sabedoria. De uma sabedoria que eu fico assim, gente, que coisa linda, ela bebe uma fonte, sabe? Assim, de muita sabedoria. Ai, que E, bom. e é importante que tem pessoas que talvez não conheçam esse seu lado, essa sua versão, né? Hoje eu falava até com a Paula que as pessoas que conheceram a gente há 10, 5, 20 anos atrás, 20 anos, já não nos conhecem mais, porque nós somos outra versão. Somos, Ah, né? isso com certeza, né? E Com aí a certeza. pessoa tem aquela memória de 5, 10, 20 anos e ela não fez uma atualização, não deu um F5 para hoje, para a Terê de hoje. E É, isso é importante, porque às vezes tem isso, né? Esse medo de falar, da validação do outro. E essa Terê, que aquela que não, tem medo de fazer as coisas sem a validação do outro, quer dizer, né? Aquela dependência, né? A dependência. Eu preciso de alguém que me ajude, né? Eu não sei ir sozinha. Eu tinha esse medo, de agora eu já não tenho mais medo de ir sozinha. Quer dizer, eu não tenho aquele medo grandão, né? Aquele medo pequeno ainda tenho, né? Mas aquele pavor de ir, já não, né? Já consigo ir, viu? Já, graças a Deus. Dirigir também já não é mais o meu medo, né? Então já venci muitos medos. A síndrome do pânico também, né? Eu tratei lá eu achei a raiz lá na minha infância, né? Bem pequenininha, lá uns 4 aninhos. E aí, quando eu trabalhei lá esse medo lá atrás, e aí eu consegui, já na primeira semana, eu já percebi que as coisas tinham mudado muito para mim, sabe? E aí que eu já comecei a enfrentar aí sozinha, dirigindo a cidade. Eu não ia, né? Só ia aqui por volta. Depois comecei a ir para casa dos meus pais e comecei a ir sozinha, né? E foi diminuindo a dependência emocional, sabe? Foi me soltando, vencendo medo, praticamente, né? Então, é isso que eu falo, a importância de ressignificar, de olhar lá para o teu passado, né? Para quem tem medo de alguma coisa. Da onde vem esse medo, como você falou aí, né, Lild? Da onde
esse medo, né? Muitas vezes, né? Isso não é resposta para todo mundo, tá, gente? Muitas vezes são medos aprendidos, medos de pessoas que falaram pra gente que a gente não conseguia, que não era capaz, Imposto, pessoas que né? colocaram correntes ali pra gente não ir, porque ó, você não pode ir lá, porque lá é perigoso. Então, o medo de se aventurar, um medo novo. A Paula trouxe isso muito bem. Se A colocar Eliana colocou assim, medo, ó, né? não estou conseguindo escrever nos comentários, não consigo falar em público. Como superar isso? Você pode fazer treinamento para falar em público, pode fazer palestras, mas que tal você buscar a raiz emocional disso? Igual a Tere aqui, ó, nesse bate-papo ela já conseguiu, porque ela também é terapeuta em MPC. Claro que ela vai mais rápido aqui, né? Já fez o insight, já virou a chave. Mas por quê? O que impede você de fazer uma sessão MPC para encontrar a origem emocional? Talvez falte isso, falte você buscar de fato para ressignificar e virar essas chaves. A chave que estava do medo, agora virar potência, da insegurança virar força. Exatamente. Nem sempre é insegurança, tá? Porque o medo ele pode ser fobia. E a fobia, ela é aquela coisa do irreal. Isso não está acontecendo, isso não existe, mas o meu cérebro não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário. Por exemplo, quem tem medo do escuro, né? Tem medo de ficar totalmente escuro. Tem gente que tem medo. Eu conheço adulto que tem medo de ficar totalmente no escuro ou em um lugar muito fechado, né? Mas daí depois que eu conversei com ela, ela já disse que agora ela fecha os olhos e pensa outras coisas. Quando vê, ela dorme e quando acordou já não tem mais o medo, né? Ai, Tá superando o medo, né? Ai, que lindo! Porque Tem que investigar, cada caso é um caso. Às vezes a gente olha exatamente. para vida uterina, intrauterina, e aí naquele período era um período de muitos medos, era muito escuro, era sombrio, né? Eu não posso. É perigoso eu nascer, porque se eu nascer, vai continuar essas trevas, aqui está muito arriscado, esse ambiente está nocivo para mim. Então, tudo que você passa na gestação passa para o bebê, e até um pouquinho antes da concepção também. Tem isso também, né? Deixa eu ver aqui. Não pode paralisar, não, Paula. A Antógada colocou assim: quando superamos os desafios é libertador. As crenças que passaram na nossa infância, sim, são crenças dos nossos pais, nossos tios, avós, de quem cuidou da gente. E aí, Que quando a foi gente fala, passado pra gente, né? Foi passado. e vai estar se repetindo, né? E você nem pensa, você só repete. Programa e repete. Exatamente. Olha, a Antôgada, acho que é Antogas que fala, né? Antógada. Paula, ela fala ali que amanhã eu vou mudar o negócio, o nome da prova para teste. Não, isso é da paciente dela. É da bom. paciente dela que ela atendeu com a mesma queixa, que tinha questões com provas. E ela vai fazer uma prova amanhã, mas ela mudou. Em vez de falar que é prova, é teste. É teste. E aí que cabe, entendeu? Você também começar a usar. Em vez de falar que é uma prova, é um teste, é um vestibulinho. É um vestibulinho. Um desafio. Respirar profundo e imaginar que a gente pode, né? Não, mas com certeza ela vai, né? Porque... Exatamente. Não só da gestação, um pouquinho antes, né? O programa biológico, um pouquinho antes da concepção. Os medos são formados ali nas células e vem com força, né? E aí, gente, quando a gente fala de crenças, para quem não é terapeuta do método Procure Cicatrizes, que não está no mundo das terapias, quando nós falamos de crença, nós não estamos falando da sua fé, tá? Não é da sua fé. As crenças são aqueles padrões que você acredita, né? Que são a verdade. Por exemplo, olha, eu sou incapaz de ser feliz. Nasci com o dedo podre, só escolho o parceiro errado. Olha, as minhas amizades sempre me traem. Eu não consigo, olha, eu só consigo estudar até aqui porque eu sou muito, muito burra. E você vai repetindo essas palavras. E aí você vai acreditando que isso é a sua verdade. Isso passa a ser verdade de tanto a gente repetir, né? Exatamente. Aí você tem que romper o padrão. Eu sou capaz, eu posso ir além do ensino médio, eu posso fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado. Olha, eu posso ser bem-sucedido na vida. Eu posso ter um parceiro de vida muito bom, que é meu companheiro de verdade. Entende? Meus filhos são saudáveis.
essas doenças ficaram, agora encerrou esse ciclo, meus filhos não precisam mais assumir essas doenças. Ó, a Day colocou para você, ó, lembra do medo de temporal? Quem tem medo de temporal? Ela, Tem ainda? toda vez que virava o tempo para chuva, ficava bem escuro, ela tinha dor de barriga, até um tempo. Não sei se ela tem ainda. Vamos ver, Dayas, tem ainda medo? Não me lembro mais se ela tem medo ainda. Agora ela mora, né, sozinha, né? Ela mora na casa dela e eu não sei. E com quem ela aprendeu? Ela estava comigo quando a gente enfrentou um temporal, de verdade. Ah! Descemos do ônibus e estávamos andando e desabou o temporal e a gente só tinha uma casinha do ônibus, né? Pensa no medo. O que significa isso, mulher? Ajuda a sua filha. Diga pra Daya, então vamos lá, Daya, vamos ressignificar isso. Não, e pior de tudo, aí a gente passou por isso, foi para casa da avó dela, chegando lá, acho que uma hora, meia hora depois, deu mais forte ainda, desandou água para dentro da casa da avó. Pergunta para ela, isso não é verdade, né, Daya? E aí ficamos todo mundo no escuro e ela aos gritos, aos gritos. Pois É, bem, ó. não Tem que lembrava disso, ressignificar a Daya. situação. Pois ela lembra, viu? Porque quem tem medo lembra. Mas Oh! Vai ainda te dá dor de saber. barriga, Daya? Não me lembro mais se ela ainda tem dor de barriga toda vez que o tempo fica feio ainda. Ainda adulta ela dizia, mãe, que dor de barriga vai dar temporal. Que coisa linda. Gente, eu não bloqueei o comentário de ninguém, não, tá? Não sei por que não está conseguindo escrever, ó. A Daisy falou que o comentário não tá, não. Mas será? Eu não cliquei em nada aqui, vamos ver. Não, só eu que consigo, mas não, eu não bloqueio. Tanto é que todo mundo está comentando, está conseguindo escrever. Ontem estava Não bloqueei, com problema Daisy. do Instagram mesmo, né? Ontem deu um grande problema, não sei se é de hoje, ó. A Andrea colocou que ela tem muito medo de altura. Não tenha mais, viu, Andrea? A gente falou sobre isso já. Depois você É, pegou a partir de agora, volta quando terminar a live, que a gente salvar, você volta para assistir o começo, a parte que você não pegou, e a gente explica sobre o medo de altura. Até para não ficar repetido aqui, mas é, explica esse medo de altura e bora superar isso, vai viu? trabalhar isso. A Daisy conseguiu. Na Deise, Eu não a bloqueei. Deise ali, né? Quem me conhece sabe que é verdade o que eu tô falando ali, aqui, tá? Medo, esse medo eu sempre comentei com ela. Eu falei, nossa, como eu superei agora. E até elas mesmas falam para mim inteira, você mudou bastante, né? Você agora, né, tá mais conversando mais sem medo de conversar, né? E isso é muito bom, né? Porque eu não sabia que eu era tão mais fechada assim que um dia uma vizinha minha disse, às vezes quando eu via você, Terezinha, dizia, lá vem a pessoa do mês, lá vem a pessoa que só vê o lado triste da vida, né? E agora me vem diferente. Isso é muito bom, né, Neilton? É Tudo verdade. trabalhado, achando, né, a raiz de tudo isso e trabalhando a raiz de tudo isso. Exatamente. E até um livro bom para ler é O Despertar do Tigre, né? Porque ele fala sobre os medos. Porque os bichos têm e a gente não tem esse medo que paralisa, a gente tem. E a gente vai adoecendo, e adoecendo, e adoecendo. E aí, quando a gente começa a olhar para as nossas emoções, nós vamos nos curando. O medo de se expor, que aparecem as espinhas no rosto, as acnes, né? O medo, às vezes, né? O medo de não quero ser visto de forma nenhuma, vai até para as costas. O medo do julgamento, que você não consegue falar. O medo de falar, de revidar alguma coisa que você precisa, que você tem que engolir sapos, e aí vem a inflamação na garganta. Você não consegue falar justamente no dia que tinha que falar, né? Que Naquele tinha alguma coisa momento. para falar, mas com dor de garganta, né? Exato. É. E alguns medos também, né? Quer dizer, da espirros e coceira e como é que fala ali, alergia
respiratória, Medo né? de separação, de morte, do Também vem de medo, né? contato, medo do contato que aparece a dermatite. Quantas pessoas têm medo de perder alguém, ou sentir falta daquele toque, ou não quer receber aquele toque? E aí vem as dermatites, o medo da morte, ameaça, né, de morte, vem a rinite, separação, a sinusite, Isso, o pneumonia, medo de morte é a rinite. Rinite é medo de morte, né? a rinite, medo de Mas morte nem sempre e precisa ser o pneumonia. medo, né? Nem sempre precisa ser, pode ser necessariamente é o medo da morte em si, mas Mas pode alguma ser uma coisa, ameaça. uma ameaça de alguma coisa, né? E Exato. que vem acontecendo. E às vezes não é com a pessoa, mas é transgeracional. A mãe que passou, o pai ou os avós que passaram, e essa informação vai se mapeando nas células. E as células da pessoa ficam com aquele registro de Que não é que dela, exatamente. que não é dela, Ela, mas fica, vem ela do outro. acha que é dela. E aí a gente tem que dar essa informação. Olha, não é seu. Esse medo não é seu. Exato. Que algo termine. Mas as pessoas que eu atendi com rinite eram medos profundos de morte e ameaças reais de morte. Ou você sai daqui ou você morre. Ou você foge daqui, né? E assim, quando era com uma pessoa, era a mãe que estava sendo ameaçada de morte, era o pai que a pessoa sair fugido. Então eu tenho medo real. Então, algumas vezes é o medo real, então. Os que eu atendi, todos eram medos reais. Mas tem pessoas que têm aquela percepção do medo de morte, né? Por exemplo, na pandemia, essa foi a exceção. Na pandemia era aquele conteúdo o tempo todo. Se você não fizer tal coisa, você vai morrer, sabe? Se você E colocar aquele sair, você vai pânico. morrer. Se você entrar em contato com pessoas, pode morrer, essas coisas. Esse era um medo real de morte, né? Exatamente. Era o medo real, porque as pessoas achavam que elas iam morrer. Se elas chegassem perto, elas não podiam abraçar, não podiam beijar, não podiam respirar. Que Não alguma podiam coisa tomar no mesmo acontecer. copo, né? Não podia. Tinha que. É verdade. Muita coisa aconteceu por isso. Quantas pessoas que até hoje têm uma raiva de algumas pessoas na pandemia por conta do todo. E aí não conseguem raciocinar, elas não conseguem assimilar que foi por conta da informação que chegava para ela distorcida. E aí, se você acompanhasse outros profissionais sérios, falavam assim, ó, vai tomar sol, tome ar puro, vá passear, se alimente bem, faça exercícios físicos. Porque as pessoas que estavam morrendo, em sua maioria, eram pessoas que tinham alguma complicação ali, ou era porque ela tinha obesidade, né? Ou porque começou a colocar na mente que iria morrer, e aí afetava o psicológico da pessoa. O medo tomou conta, né? Exatamente. O medo, o medo, o medo acabou com muitas pessoas, né? Com Muita toda a gente. saúde dela. É. Tem gente que nem não Então, saía nem na porta, então você tinha que deixar as coisas na porta para ela pegar depois. Antes ela lavava tudo ali para depois ir lá para dentro de luva, né? De medo de se contar, né? Se contagiar com isso. tira a roupa, troca sapato, não toca em ninguém, não faz festa, não abraça, não beija, não vive. Lava o calçado, né? Lava o calçado que tem dentro de casa, só usa dentro de casa, lá de fora, só lá fora. Exato, foram várias precauções. Então, a gente tem essas cautelas, né? Porque também era muito novo, mas a gente não podia deixar de viver. É, exatamente. O que é que você tá Desculpa, a fazendo sua aí? vida. O que foi? Ai, a sua vida colocou que ela não gosta mais de dividir chimarrão com outras pessoas. Ela já não gostava muito. Gente, mas eu acho, sinceramente, eu não sei vocês que são do Sul. Eu não sou do Sul. Eu acho estranho passar aquele canudinho na boca de todo mundo. Eu não Ai, Antônio, a minha família todas elas estavam de vazio, viu? mas no mesmo, na mesma cuia. Vai contar só nós, né? Assim, só gente, só família. É muita saliva, mano. Isso é bom, eu nunca parei pra pensar nisso, não.
A Antônida Ai, entendeu. A Antônida, eu achava que eu era a única pessoa. Que bom que você colocou isso, porque eu entendi que eu não sou a única, gente. Eu não Eu sou a tinha, única. eu tinha um parente que ele tomava chimarrão, dividia só com a esposa dele, né? Então, eles Não, aí cada mas um é com a tinha a sua esposa, tudo cuia. certo, né? Beijo na boca, né, gente? Aí não tem problema. Mas assim, passa ali com todos os parentes, todo mundo. Eu acho tão estranho quando eu vejo assim os vídeos. Eu falo, gente, mas todo mundo, cada um tem o seu canudo, não. Todo mundo é comer, não Vamos é tomar um cada pouco um seu chimarrão. antigênico. É isso aí. O pessoal fala que é Ah, os germes, né? O germes é bom para ajudar a imunidade. Mas vai continuar com a imunidade baixa. E a Daiane falou aqui que não tem mais a dor de barriga. Olha ali, ó, não tem mais a dor de barriga. tá vendo? Aí, Ela você foi já não é mais conversando, criança, né? Cresceu. cresceu, Ah, e hoje ela pode ver a tempestade de outra forma, né? é Hoje ela é verdade. capaz Eu já vi de de outra proteger. forma. Ô, Tere, pra quem não te conhece, me fala, você é de Ah, qual estado? eu sou de Santa Catarina. Do Sou de ladinho. Omerê, Santa Catarina. E Ladinho aqui de São Paulo. E toma, é chimarrão ou é tererê que fala? aqui é chimarrão. Ah, os dois. Tem gente que É toma que tererê, né? um é E tem gente que toma quente, outro é chimarrão. frio ou não tem nada a ver? O tempo inteiro, seja quente, seja frio, toma chimarrão. Ah, é chimarrão. É chimarrão. Agora, se é frio, toma tererê. Somos duas, Antônia, eu também sou. Eu também sou. Mas não é medo, gente. É questão mesmo que eu não gosto. Né, o meu medo, os meus medos eu já falei aqui na live. Quem perdeu, depois assista. Tem essa informação. Essa É, informação. ela diz Ô, que ela tem Tere, a própria cuia dela, né? mas a melhor coisa, ó, chimarrão no calor, no frio, ela tá tomando. Foi Sim, você que levou é. uma cuia pro Antóguida pro negócio de terapia? Porque eu vi alguém tomando. Meu amor, te Sério, eu acalme. não vi. Tinha alguém Tinha, tomando tinha alguém chimarrão? tomando. Tinha alguém tomando chimarrão no negócio. Eu sei que a Thaís Rigo, ela sempre leva dela. Mas tinha alguém tomando. Ô, Tere, pra gente ir aqui agora pro final, né? Pra Aham. encerrando a nossa live, me conta assim, como que você se percebe hoje como mãe, mulher, esposa, tia, prima, amiga, enfim, irmã, né? Como você se percebe como pessoa depois de ter superado Nossa, tantos medos? é, eu acho que as próprias pessoas que me conhecem podem falar. Eu superei muita coisa. Esse ano eu já fui para o curso, já me senti pertencente às coisas, já não tive medo de conversar com ninguém, já não tive medo de me aproximar de ninguém. Já esse ano foi um ano muito bom para mim, sabe? Foi muito enriquecedor. Eu pude superar muita coisa, tá? Eu penso assim que a Daya falou ali no meu aniversário uma coisa assim, ó, que eu estou muito melhor agora, depois que eu fiz, né, esse ano que eu fiz 60 anos, do que quando eu tinha uns 39, 40. Entendeu? Eu parece que agora que eu estou no auge da minha vida, ali, na metade da minha vida, não me sinto com 60 anos. Nem Agora tá parece. bom, né? E, e parece que eu estou começando agora, sabe? Ao me conectar com as pessoas, conversar, eu já era muito de trocar muita ideia com os outros, mas só para quem me procurava, né? Agora não. Agora eu já assim, consigo dialogar com as pessoas normalmente, já não tenho aquele medo. Será que eu vou ser excluída? Será que eu não vou, né? Não tenho mais isso, graças a Deus. E é claro, a vida continua, né? A gente vai trabalhando o que vai aparecendo, né? À medida que eu vou ajudando outras pessoas, eu também vou trabalhando a mim.
Sabe que é muito bonito, Tere? Porque a gente vai Hum, amadurecendo quando a gente se abre para o desenvolvimento pessoal. Você se exatamente. permitiu se transformar. Porque tem pessoas que Isso. vão envelhecendo e vão ficando cada vez piores. E você decide se tornar cada vez melhor, uma nova versão de Não, você. é Né? Olha, sua filha colocou que você está de parabéns, quebrando muitas limitações. verdade. Pedro Santos colocou que você, Terezinha, é outra pessoa. É, olha aí, viu? Não preciso nem falar, E, né? e já Ele conhece aproveitando, falando por mim, Terezinha, né? quando é que você vai fazer a sua imersão presencial? Porque a minha vai sair, que a minha online vai sair no sábado. E a sua, quando você vai fazer a sua presencial? Pois é, tem que trabalhar agora, né? Tem um lugar Eu não posso mais ficar lindo. escondida atrás de desculpa, não. Não, você tem um lugar lindo, lindo. Coloca as caras, mulher, faça. Se for com uma pessoa, faça o melhor para essa uma pessoa. Se for três, o melhor para essa. Se vier 10, 50, faça o melhor para cada Para pessoa que vier. aquelas Não que importa a vierem. quantidade. Não importa a quantidade. Exatamente. Então, Exatamente. assim, dê o seu melhor, porque o presencial tem a questão do espaço, enfim, o online também, né? Porque quando a gente faz a sala online, virtual, a gente tem a gente escolhe quantas tem. Então, quando a gente vende os ingressos, depende de quantos comprou, aí nós fechamos aquele pacote ali. Mas isso é muito, muito, muito bacana de você também quebrar mais o medo de se expor ali para o público. Gente, não tenha medo de falar errado, porque a gente não aprende não nasce falando, muito menos falando certo. A gente erra, a gente aprende, e o erro faz parte do desenvolvimento da gente, né? É, e até quando a gente não só fala, né? A gente escreve errado. Né? E tá tudo certo, porque a gente se atentar e superar aqueles erros. O erro faz parte do processo. A Antólida colocou assim, ó. Eu estou celebrando meus 50 anos desde agosto e já ganhei tantos presentes. Deus tem tantos presentes, Tere. Tere, celebra bastante esses 60 anos. Temos que aproveitar o melhor da vida. E todo dia é o melhor da E vida. todo dia melhor da vida. Concordo com você, menina. Concordo mesmo. Eu que eu diga isso na carne que nós somos. Quando eu comecei a me olhar para mim, fui melhorando, 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 e vendo que eu era capaz, né? E ouvindo meu esposo falar assim, nossa, né? Quanta diferença aquela Tere e a Tere de hoje, né? Nossa, que orgulho do meu marido também. Né? A Tere é muito E as abençoada, meninas muito. também, né? Meu Deus, eu hoje larguei elas, né? Porque senão eu estava sempre dizendo, ligue quando chegar, ligue quando sair, ligue, né? Me fale como é que vocês estão indo na viagem, né? Agora, pelo menos, elas já vão tranquilo, já não tem mais essa cobrança totalmente, assim, eu falei, Não olha, né? coloca medo nelas, né, na É, viagem. porque senão era sempre aquela coisa. E agora é tudo mais tranquilo. Então, isso também é muito bom. Ô, Viu? E eu só tenho a Tere, agradecer você. Muito você obrigada. falando isso, desse medo de perder também, né? Porque tem que soltar. Eu lembro na minha imersão que a gente vai trabalhar sobre os medos, sobre os traumas, sobre os bloqueios, né? Sobre pais que estão feridos, que precisam se curar. E olha que o seu testemunho, né? O seu depoimento é tão bonito que é isso. É uma mãe que decidiu se curar e aí tá vendo na prática as filhas se curando também. Sua filha colocou que não tem mais medo de tempestade, Não que tem não mais tem mais tempestade. sintomas físicos. E olha que linda. Quando você mudou, tudo mudou. Quando você se permitiu, você permitiu que suas filhas também se curassem, porque você decidiu romper o ciclo, você decidiu romper os padrões de crenças. É uma mãe curada, que está curando. E a gente precisa ser Exatamente. isso, né? Nós precisamos ser pais, mães que curam, mas para a gente poder curar, a gente tem que se curar, a gente tem que olhar para a gente com verdade. Exatamente. Com as minhas sobrinhas, né, Daisy? Né, com as minhas irmãs, que elas são Exato. uma paixão. As minhas irmãs, eu sou apaixonada pelas minhas irmãs, pelas minhas sobrinhas, eu adoro elas. Então, elas sabem que ela tem um cantinho no meu coração muito especial. A vida gosta de quem gosta da vida, né? E você gosta da vida. Eu gosto da vida, eu amo a vida, amo viver. Isso é lindo. Tere, você quer falar mais alguma coisa? Então, Nilde,
Muito obrigada por você me fazer a estreante, né, nas lives. Muito, 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 muito obrigada. Você não faz ideia como eu sou grata por você. E que Deus revele na tua vida muito, 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 muito mesmo, assim, tá? Que Ele te abençoe grandemente. E muito obrigada a cada um que participou aqui da live, ficou interagindo, conversando conosco. Ficou Ai, eu até fiquei aqui, com né, o meu gente? coração Muito bem obrigada. quentinho, bem quentinho. Grato por todos vocês. Ó, quem está passando pelo luto depois, a gente tem conteúdo sobre o luto, viu, gente? O MPC ajuda a elaborar o luto de uma forma mais bonita. Quem puder, tire um print pra gente, não abusando. Gratidão a vocês que ficaram até aqui, que interagiram. Gente, outra coisa, assistam a live de ontem com a Paula Pequini. Foi tão Tava rica. demais. A de hoje também, tão rica. Olha, vocês têm noção do quanto de sites que veio aqui? Tire um print pra. Calma, meu amor, a gente vai dormir. Tire um print, por favor. Eu tirei. Vamos Tirou? lá. Calma. Deixa eu Peraí. tirar uma aqui Se pra ver, arruma deixa eu de ver se novo. vai. Se arruma de novo. Aí que eu tiro outra. Peraí. Ainda não. Ai, meu Deus. Foi. Foi? Chegou notificação de mensagem aqui pra mim, gente. O pessoal me responde. A partir de 11 horas o pessoal começa a me responder. Então, Beijo, beijo. um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Quem não pegou a live do começo, depois volta para poder assistir. E agora, Terê, faça lives, viu, mulher? E faça a sua imersão aí presencial nesse lugar maravilhoso, que a gente sente Deus só de olhar. Imagine estando aí onde você mora. Tenha Que oportunidade, bom. Muito chame as obrigada. pessoas, porque vocês têm muito para ver, muita coisa para se curar. A gente tem que parar de falar que não tem nada para melhorar, que não tem nada para se curar, que é mentira. É uma A gente negação. sempre Saiam tem. dessa negação, porque vocês têm foi muito legal esse bate-papo. Olha quantos medos que aí as pessoas tiveram. Quem tem medo de altura, assista o comecinho da live. Assista, porque tá explicando a razão do medo de altura, hein? Fica essa dica para vocês, hein? Grande beijo. Depois eu vou deixar essa live salva, aí você aceita no seu perfil também. Igual a postagem de hoje cedo. Tá Ok, bom? Um ok. beijo. Obrigada. Tchau, Beijo. gente. Boa noite.